Chegou a hora, é hora do WWE SummerSlam 2026, o segundo maior PLE da WWE no ano. E no vídeo de hoje a gente vai passar todas as informações das últimas notícias que rolaram essa semana que antecedeu o SummerSlam. A gente vai falar sobre o que aconteceu no SmackDown de ontem, que foi um showzinho que misericórdia, de tão ruinzinho que foi. Além disso, nós vamos estar passando notícias da NXT, vamos estar passando notícias do Main Event, nós vamos estar passando informações sobre coisas que foram reveladas ao longo da semana e também, no final, nós vamos estar passando os boatos mais quentes a respeito dos retornos de 3 lutadores pesadíssimos para a WWE, tá? É gente graúda, então fica ligado. Pode ter, inclusive, spoiler. Eu vou dar aviso de spoiler no final do vídeo, caso você não queira ficar sabendo sobre quem são esses retornos potenciais, tá? Então fica ligado. Mas antes de você assistir esse vídeo do começo ao fim, eu sei que você vai fazer isso para ajudar a gente, não esquece de deixar o seu like. Quando você senta o dedo no like, você indica para o algoritmo do YouTube que o vídeo é legal e que você deseja que ele seja distribuído para mais pessoas. Dessa moral pro tiozão, eu vou agradecer tremendamente. E não se esquecendo, a nossa live vai acontecer tanto no sábado quanto no domingo, a partir das 6 horas da noite. E o show do SummerSlam vai acontecer a partir das 7 horas da noite. Então eu conto com a sua presença aqui para estar conosco nessa live. Eu quero muito quebrar o recorde de pessoas presentes nas nossas lives, nosso recorde durante o show, 1.100 pessoas quebrado na WrestleMania, e o nosso recorde total, 1.550 pessoas depois da aposentadoria do John Cena no ano passado, beleza? Então vamos que vamos, vamos para as notícias da luta livre, vamos começar com o que rolou no SmackDown. O SmackDown ele começou bem, começou com o Finn Balor vindo para o ringue, falando sobre como ele se lembrava em toda a época de SummerSlam do que aconteceu com ele no SummerSlam de 2016, quando ele ganhou o campeonato universal, foi a primeira e única vez que ele ganhou um campeonato mundial na vida, porém no dia seguinte ele teve que dropar porque ele se lesionou, né? E aí o Finn Balor falando sobre como ele quer fazer a vida dele nesse SummerSlam e quer ganhar a oportunidade para lutar pelo Mundial, mas aí o Sami Zayn veio para o ringue. E aí o Sami Zayn ele ficou do lado de fora falando novamente sobre como era um absurdo o que estava acontecendo, que ele foi basicamente roubado, né, porque ele lutou durante muitos anos para ganhar o título e tudo mais. Então assim, o Sami Zayn só mandando verdade na promo dele. Quando o Sami Zayn foi pro ringue, o Finn Balor chegou e começou a mandar verdades também, falando que, poxa, ele tá há 10 anos lutando, tentando, e que agora era a vez dele, né? E aí é interessante falar que o Finn Balor pediu pro Sami Zayn entrar no ringue, porque o Sami Zayn tava longe. E aí perguntou, olha só, se você é homem mesmo, vem cá pro ringue, vamos conversar pertinho, né? E aí o Sami Zayn chegou e começou a falar, e eles trocando ideia, o Sami Zayn jogando na cara do Finn Balor, olha, se você esperou 10 anos para conseguir uma chance à Vera de ser campeão de novo, você não é muito bom, né? E a WWE apagou aí o fato de que o Finn Balor fez inúmeras lutas pelo título durante esse período e sempre perdeu, né? Ele sempre foi usado como jobber das estrelas, a WWE sempre confiando nele para ter uma luta boa contra um cara que era campeão, né? Então isso aconteceu muitas vezes com o Finn Balor nesse período. E aí depois dessa troca de carinhos entre eles, né, de discussão, de conversa entre eles, o Gunther apareceu no ringue e empurrou o Finn Balor para cima do Sami Zayn, né? E começou a estraçalhar os dois dentro do ringue. Quando ele saiu, apareceu a Adam Pearce, o Gunther pedindo para Adam Pearce resolver a situação, né? Da mesma forma que o Sami Zayn queria que fosse uma triple threat, ele, o Punk e o Cody, que aliás seria o correto mesmo. O Gunther querendo mais ou menos a mesma coisa. Nisso apareceu o Nick Aldis e começou a partir para cima dele. E aí o Nick Aldis colocou o Gunther no Cloverleaf. Quem assistiu em português ouviu o Marco Alfaro dando uma boteada de novo no nome do golpe e chamando esse golpe de Sharpshooter. Esse golpe não é o Sharpshooter, tá? Existe uma diferença entre o Sharpshooter e o Cloverleaf. O Cloverleaf, o lutador não bota a sua perna entre as pernas do oponente, né? Ele bota o oponente numa posição quase como de um Boston Crab, mas com as pernas cruzadas e presas
as duas pernas presas pelos dois braços do lutador, enquanto que no Sharpshooter ele coloca uma perna entre as duas pernas do oponente, fecha e vira. Então é um pequeno detalhe de diferença entre os dois golpes, mas que é importante que a gente ressalte. Enquanto que o Sharpshooter ele foi especialidade tanto do Bret Hitman Hart quanto do Sting, que chamava de Scorpion Deathlock, no caso do Cloverleaf, ele era a especialidade do Dean Malenko, um lutador que fez muito sucesso na WCW, depois foi para a WWE no ano 2000, 2001, era conhecido como o Homem de 1001 Holds, né? Então, o Cloverleaf foi muito utilizado por ele. Tá? Eu acho que o Sheamus chegou a usar durante um tempo também. A Rhea Ripley usa esse golpe também hoje em dia, ela chama de Prison Lock, alguma coisa assim, e só que a oponente dela sempre fica no ar, né? Ela não, a Rhea não encosta a coluna da adversária no chão e entorta. Então foi legal de ver esse segmento aí com o Nick Aldis saindo por cima do Gunther. Obviamente que o Gunther vai vencer, mas isso aí todo mundo esperava, né? Isso aí não precisa nem de a gente falar do booking 50-50 da WWE pra gente saber que o Gunther é favoritíssimo para essa luta. Depois disso, a gente teve a primeira luta da noite, foi uma luta que não estava anunciada, tá? Muita gente falou assim, só tem 2 lutas anunciadas. Eu falei, calma, gente, vai ter mais luta sendo agendada. Essa luta ela nem teve grandes anúncios, tá? Ela simplesmente foi marcada. Uma luta entre Chelsea Green e Tiffany Stratton contra a Bifab Mitin. Primeira coisa que a gente precisa ressaltar, as duas estavam combinando a roupa, tava com esse azulzinho, com amarelinho aí, né? Já a Bifab e a Mitin vieram aí com a Jade Cargill aí toda de branco, né? Enquanto a Bifab e a Mitin já estavam com a sua attire tradicional. E a luta, ela foi uma lutinha interessante enquanto durou. Infelizmente, foi uma luta rápida de 7 minutos, e depois desses 7 minutos, a Bifab e a Mitin acabaram ganhando com interferência da Jade Cargill, tá? A luta, ela foi legalzinha, e no final das contas, com a interferência, a Chelsea Green acabou tomando o pinfall depois de tomar esse facebuster aí duplo da Bifab e da Mitin. Tá? 7 minutos de luta, 2 minutos e meio. Não tem muito mais o que falar dessa luta. E depois as três comemoraram. A Charlotte Flair apareceu. Nisso que a Charlotte Flair apareceu, a Chelsea Green e a Tiffany Stratton despacharam a Bifab e a Mitin na área do ringue. E aí a Jade Cargill tentou partir para cima da Charlotte, mas a Charlotte acabou acertando ela. E a Jade Cargill acabou fugindo, fazendo com que a Charlotte Flair ficasse por cima com essa attire esquisitíssima dela. Não sei se ela quis emular a mulher gato, Batgirl, sei lá que roupa esquisita é essa dela aí. Pelo amor de Deus, alguém chama os alfaiates da WWE, que, pelo amor de Deus, os caras estão fazendo um negócio muito esquisito, tá? Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, foi o Damian Priest e o R-Truth. O R-Truth veio aí vestido como um fã clássico da cidade. O show foi na cidade de Green Bay, em Wisconsin, e eles enfrentaram os War Raiders, né? E era uma luta título por título, onde quem vencesse a luta ganharia os 2 cinturões, tanto o campeonato da WWE quanto o campeonato da AAA. E a luta, ela foi legalzinha, porém, ela teve um final que algumas pessoas já estavam apontando e eu não estava querendo acreditar que a WWE ia fazer isso, principalmente antes de um PLE grande como o SummerSlam. Eu falei, eles têm que fazer alguma coisa interessante nesse show. O que eles fizeram? Double DQ, dupla desclassificação. E foi do modo mais besta possível. As duas duplas estavam se estraçalhando no corner. O Charles Robinson tentou separar. Primeiro o Ivar empurra ele, depois o Damian Priest empurra ele, e aí o juizão chama o sino. Dupla desclassificação, 6 minutos de luta, eu vou dar 2,5 estrelas também, é o máximo que eu posso dar. Depois vieram os MFTs, o Tamatonga e o Talatonga, e estraçalharam os 4 lutadores, e aí veio o Haku. O Haku, que é esse senhor aqui, é o pai biológico do Tamatonga e adotivo do Talatonga, tá? E o Haku, ele apareceu meio como manager dessa dupla. Eu não sei se ele vai continuar aparecendo, tá? Mas o Haku, para vocês terem uma ideia, ele é um dos lutadores mais temidos à vera da luta livre. O Andre the Giant, supostamente ele tinha medo de apenas 2 lutadores nessa mesa. Vocês conhecem o Andre the Giant, o cara era um monstro, né? O cara só tinha medo de 2 pessoas no mundo, tá? 2 pessoas com quem ele não se metia. O Harley Race e o Haku. Então você vê o nível de cara durão que esse cara é.
Ele é que é o inventor do Tonga Death Grip, que o Jacob Fatu usa e tal. Então foi ele que usou esse movimento primeiro. Ele chegou a lutar na WWE como Haku, lutou na WCW como Meng, né, lá dos anos 90. Então o Haku, vamos ver se ele vai aparecer aí como manager. Não me importo de ver mais manager na WWE. Eu acho que o Tama Tonga e o Talatonga estão precisando de um. Eles não se sustentam sozinhos. Tá? Então, pelo menos, apareceu aí o Haku e eles levantaram os 2 pares de cinturões. Vamos ver se eles vão voltar aí a se meter nessa divisão. Depois disso, nós tivemos um segmento básico que só. Trick Williams veio para o ringue sem o Little Yari e ele basicamente disse que iria despachar o careca, o Baron Corbin. E aí, durante a live, o pessoal fez um comentário que não tem como eu desver o que me foi apresentado. Basicamente falaram que o Baron Corbin é a cara do Xandão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E eu olhei e falei, cara, é a cara do Xandão mesmo. Ai, meu Deus, o Super Xandão agora. E deviam chamar ele de Super Xandão, né? Esse cara aí deviam chamar o Baron Corbin de Super Xandão. Ia ser um nome legal. Se ele algum dia vier lutar no Brasil, eu vou sugerir a ele que ele lute como Super Xandão. Enfim, o Baron Corbin chegou, falou que vai despachar o Trick Williams, vai pegar o título dele, e o Trick Williams ficou encarando. O Trick Williams mandou o Baron Corbin fazer alguma coisa a respeito de entrar no ringue. O Baron Corbin disse que não, foi embora e iria tirar o título dele. Eu não vou entrar mais em muitos detalhes do que eu deveria. Se a gente tivesse que ranquear esse segmento de 0 a 5 estrelas, seria 2,5 estrelas também. Tá? Foi um segmento muito mid entre o Trick Williams e o Baron Corbin. E aí eu fiquei pensando assim, caraca, a gente podia ter o Carmelo Reis aqui, né? Carmelo Reis falando do passado deles, falando de como ele e o Trick Williams eram uma dupla, mas o Trick Williams abandonou ele, ou o Carmelo Reis abandonou ele, eu não lembro quem foi que abandonou quem, mas eles poderiam ter feito algo mais pessoal entre o Trick Williams e o Carmelo Reis. E eles resolveram aproveitar só o hype do retorno de um lutador que nunca teve grandes hypes na WWE, que é o Baron Corbin. Né? Então, é uma pena. Depois disso, a gente teve uma outra luta não anunciada, mas que eu curti muito, que foi uma luta pelo campeonato de cruzadores da AAA entre o Rey Fenix e o JD McDonagh. E aqui é preciso que a gente ressalte uma coisa. Já tem um tempo que na WWE a companhia está divulgando está divulgando esse campeonato de cruzadores da AAA com o Rey Fenix, fazendo ele defender esse título várias vezes no SmackDown. E eu tenho falado que parece que a WWE está ali fazendo testes para reativar a divisão de cruzadores, que ela já teve no passado, quando teve 205 Live, que era um programa dedicado aos cruzadores e tudo mais. Lembrando que a WCW, na década de 90, ela fez muito sucesso porque ela abria os shows com uma divisão de cruzadores. E isso batia muito de frente com a WWE com seu conteúdo cartoonizado ali da época da nova geração. Então, eu espero que a WWE volte com essa divisão mesmo. Particularmente, eu gosto da divisão de cruzadores. Eu acho que os lutadores mais baixos têm condições de fazer grandes lutas, tá? E aí, a verdade é que essa luta valeu a pena, tá? Se você quiser ver alguma coisa desse show, assista essa luta. Tá? Porque talvez tenha sido a melhor coisa desse show. Foi uma luta de cerca de 12 minutos, teve gente que botou 13 minutos, o Wrestling Moderno botou 13 minutos ou 13 minutos e meio. Eu acabei perdendo o tempo da luta. Aí, como sempre, o JD McDonagh mandando o seu Spanish Fly, muito lindo no Rey Fenix. No final da luta, o Dominic tentou atrapalhar a luta, o juizão expulsou, o Dominic estava saindo e apareceu o Danhausen junto com os Mini-Hausens para atacar o Dominic. Didi foi distraído, o Rey Fenix mandou aquele chute na cara dele, né? E aí depois mandou um Phoenix Driver, que eu acho que o Marco Alfaro chamou de Pile Driver, eu posso estar enganado. E depois o Rey Fenix mandou o Mexican Muscle Buster para 3. Então, vitória do campeão da AAA, o campeão de cruzadores da AAA, Rey Fenix. Uma luta de 13 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e 75. Essa luta valeu a pena. Tá? Então, se você quiser pensar assim, poxa, o que eu perdi desse SmackDown? Você perdeu essa luta aí. O resto, você vai ver que você não perdeu nada. Depois disso, a gente teve a última luta da noite. E aqui a gente ficou preocupado, porque já era 11h39. E foi uma luta entre a Lash Legend e a Julia. Julia que está com cabelo novo. Ela tinha ficado loira e agora voltou a ficar com cabelo azul.
E aí, cara, a luta começou com a Julia tentando acertar as pernas da Lash Legend e tentando fazer o pinfall. A Lash simplesmente atacou ela, tentou utilizar seu golpe de força, a Julia tentou ali reverter, a Lash mandou o Lash Extension e venceu a luta em 2 minutos. O que eu vou dizer sobre isso? Eu já dei um heel turn durante a live sobre isso, e realmente foi um absurdo o que a WWE fez aqui. O controle de tempo do show aqui foi um absurdo. Por quê? Porque eles fizeram o seguinte: eles meteram a Julia, a Lash Legend entrando, meteram um intervalo, meteram depois do intervalo um videozinho, depois desse videozinho botaram a Julia já entrando no ringue, e aí fizeram a luta e fizeram 2 minutos de luta. O que eles poderiam ter feito? Se eles tivessem organizado melhor o show, eles poderiam ter feito as entradas das meninas, e aí ter feito o início da luta e ter entrado no intervalo. Ao fazer isso, eles teriam deixado a luta rolando, pelo menos para nós, porque no SmackDown eles deixam a luta rolar, eles não entram naquela vinheta horrorosa, e aí a gente teria visto um pedaço da luta. Então a luta poderia ter tido ali 6, 7 minutos, em vez de ter 2. Então, tudo bem, a Lash Legend é muito grande, é muito forte, e a WWE quis empurrá-la, elevá-la como uma grande e poderosa lutadora no roster feminino. Sim, eles quiseram fazer isso, mas eles fizeram isso às custas da Julia, que é uma excelente lutadora e que teria sido ótima na luta de escadas. E a WWE colocou a Lash Legends. Então, realmente, assim, a forma como a Julia foi enterrada foi ridícula, foi uma forma absurda como a WWE fez a escala dos segmentos durante o show, porque eles acabaram não dando tempo para essa luta, eles poderiam ter dado um tempo para essa luta, e em vez disso, eles adotaram a via de simplesmente fazer a Lash Legend squashar a Julia. Eu não teria um problema com o squash da Lash Legend. Meu problema é ela squashar a Julia, que a gente sabe que é uma lutadora excepcional e que teria tido uma participação muito boa. Se era para fazer squash, botava a Kiana James, cara. A Kiana James já tá mais squashada do que tudo. Botava a Kiana para enfrentar a Lash Legend. Não entendeu? Eu acho que teria sido menos pior. Teria sido menos gravoso para a carreira da lutadora do que simplesmente squashar com a Julia, tá? Enfim, como vocês podem ver, a WWE não disponibilizou, vocês não estão vendo no momento, né? Eu vou até botar aqui, nessa imagem aqui vocês vão ver. A WWE não disponibilizou as imagens do main event. E eu não vou nem me importar com as imagens do main event, sinceramente. Por quê? Porque o main event foi paia, tá? O main event foi muito mid. Sinceramente, não tem muito o que falar. Basicamente, no main event, o CM Punk veio pro ringue. Primeiro veio o Corey, depois o CM Punk interrompeu a entrada do Corey. Veio, deu um tapinha na cabeça do Cody Rhodes e foi pro ringue. Eles trocaram lá uma ideia sobre a luta não ser negócios, ser pessoal. E aí o Punk fala que, eu não vim aqui para fazer amigos, mas também não vim aqui para perder amigos. E aí o Corey falando, a gente sabe que isso aqui não é sobre o cinturão, para mim é pessoal, porque quem tem o cinturão é o melhor do mundo e não sei o que, papapá, pepepé. Aí no final das contas o Punk chegou e falou assim, vem cá, se você quer resolver a coisa amanhã, beleza, mas eu acho que a gente já pode começar a resolver hoje. Ele tira a jaqueta dele, o Corey Rhodes tira a jaqueta dele e finalmente os dois se engalfinham, né? E pela primeira vez na feud, os dois saem na mão. Só que, no final das contas, foi mid essa troca de pancadarias, porque, cara, não teve ninguém caindo na mesa. Teve, assim, um dando uma rasteira no outro para cair de costas na mesa, depois o outro dá rasteira no primeiro. A mesa não implodiu, não teve cadeirada, não teve grandes emoções. Se a gente for ver como é que foi, por exemplo, a rivalidade do Roman Reigns com o Seth Rollins, teve muito mais essa pegada agressiva, né? A cadeira entrou mais vezes no negócio, no jogo, entendeu? Então, assim, ficou uma rivalidade fraca, na minha opinião. Uma luta que tem toda a condição de ser uma luta grande, por causa de uma rivalidade por um motivo besta, que se vocês forem parar para pensar, toda essa briguinha entre o Cody Rhodes e o CM Punk começou com o CM Punk jogando o cinturão para trás e a alça pegando na cara do Corey e o Corey ficando bolado, né? Isso aconteceu no Saturday Night Main Event. Então, assim,
eu acho que a construção criativa dessa rivalidade foi fraca. E acabou que a conclusão dessa rivalidade antes do SummerSlam foi fraca. Então, quando a gente chegar na luta, o meu medo é que a luta seja fraca, não tenha um impacto, que o público não saiba pra quem torcer. Eu já sei pra quem eu vou torcer pelo CM Punk. Então eu quero mais que o CM Punk mantenha o título e o Cody Rhodes se torne heel depois, e aí apareça na sexta-feira que vem com o cabelo pintado de preto. Tá? Inclusive tem notícias, eu não coloquei aqui nos slides, mas saiu uma notícia essa semana de um report dizendo que basta o Cody Rhodes dizer eu quero me tornar heel, que a WWE aceita. A bola está com o Cody Rhodes. Ou seja, teria até o criativo para isso, para o Cody Rhodes tornar heel. Bastaria o Cody chegar e dizer vamos. E aí aconteceria o heel turn. Então a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser essa dinâmica dessa luta. Essa luta vai ser o main event de amanhã, né, de hoje, no caso, né, de sábado. E vamos esperar que a gente tenha um SummerSlam legal, com lutas com mais tempo, né, que a gente não tenha os mesmos problemas da WrestleMania, em que os lutadores perderam muito tempo com entradas elaboradas e a WWE se perdeu no tempo ali, no timing do show, com muito comercial, com muito marketing, com muita mostrar lutador e mostrar pessoas ali na plateia, e as lutas tiveram um tempo muito pequeno, inclusive tiveram que cortar tempo da luta do Campeonato Mundial Feminino entre a Liv Morgan e Stephanie McMahon. Isso foi até mostrado no Unreal, tá? Enfim, minha nota, eu não vou dar nota pra luta da Last Legend com a Julia, uma luta de 2 minutos, eu não dou nota. E pro show eu vou dar nota 5, tá? Durante a live eu dei nota 4, eu detonei com a nota. Mas pensando direito, como teve Ray Phoenix e J.D. McDonough, e o início do show foi legalzinho, eu vou dar nota 5. Só que isso é abaixo da média, porque no nosso canal, a média, um show médio, um show que assim, foi aceitável, um show semanal aceitável, é nota 7. Então foi 2 pontos abaixo da média. Esse aí teria passado, esse show teria passado raspando na prova final. Tá? Inclusive a maioria das pessoas que acompanharam a live deram notas entre 5 e 6,5 pro show. Algumas pessoas deram nota 7 e algumas pessoas deram nota abaixo. Tá? Então, assim, 5 tá de bom tamanho, e isso porque eu fui benevolente, porque o início do show foi legal e teve a luta do Ray Phoenix com o J.D. McDonough. Se eu desse menos do que 5, considerando que teve esses 2 eventos que aconteceram no show, eu estaria sendo injusto. O resto, acho que, cara, teve alguma coisinha, vídeos resumo pro show, pro SummerSlam e tal. Então, assim, foi realmente um SmackDown que... Esse vocês podem pular. Eu geralmente falo pra vocês assistirem, né? Mas esse vocês podem pular, assistam só Ray Phoenix e J.D. McDonough, ignora o resto que não vai fazer a menor diferença. Agora, vamos para as notícias da semana. E vamos começar falando sobre o NXT. Então, vamos passar rapidamente o NXT vamos começar com a famosa pipe bomb do Grayson Waller, né? Que todo mundo ficou falando durante a semana. O show começou com uma mega surpresa que foi o Grayson Waller aparecendo de volta na NXT, né? Ele diz que mesmo sendo uma superestrela do Raw, ele estava ali, que estava na hora de ele começar a mexer com algumas gaiolas, algumas jaulas, né? Ele fez a estreia dele no elenco principal 6 semanas depois de quebrar a perna na mesa dos comentários, e tanto é que quando ele faz a estreia no main roster, ele ficou fazendo o Grayson Waller Effect, que era o programa de entrevistas, e ele ficava sentado o tempo todo atrás da mesa. Vocês lembram disso? Pois é, era por causa desse problema, que ele quebrou a perna, então ele estava com a perna engessada ali embaixo da mesa. Ele disse que a maioria das pessoas teria falhado, mas ele nadava de braçada nessa situação. Ele disse que na WrestleMania 40 ele subiu uma escada e conquistou os títulos de duplas da WWE, mas que os 2 últimos anos da carreira dele foram uma vergonha, e ele admite isso. Ele teve que carregar 240 libras de idiota nas costas, falando sobre o Austin Theory, e depois, mas que ele não se importava com os extras, porque o Marty Jannetty é alérgico ao microfone, falando uma crítica aí ao Austin Theory. Ele também disse que no último ano teve que agir como se ele tivesse um funeral crítica à gimmick do New Day, e com a história de que a divisão de duplas havia morrido, e eles não estavam errados, a divisão de duplas realmente morreu depois que eles perderam o título, e que a única coisa que havia morrido era a carreira dele, e que aquele era um novo dia. Ele falou que aquele era um New Day, então ele jogou aí o nome do New Day na história,
E aí ele disse que ele agora entrou na melhor forma da carreira, que ele admitiu que ele tem demônios que ele precisa exorcizar, que ele precisa vencer, e que o manteve acordado por muito tempo é o campeonato da NXT, que esse campeonato costumava representar os melhores do mundo, que teve campeões anteriores como Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Balor, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins e Johnny Gargano, e que até recentemente Bron Breakker, Carmelo, Oba Femi e Trick Williams foram tratados como deuses no elenco principal. E que ele nunca teve o título da NXT. Então, por isso, ele acha que ele foi tratado como um ato de comédia de intervalo comercial da Netflix. Novamente, ele só falou verdade. Ele ou aparecia, assim, as pessoas passando, ele aparecendo batendo boca com o Austin Theory, ou ele aparecia em segmentos de piada nos bastidores, isso é, né, no intervalo, isso é verdade. Tá? Ele disse que ele estava ali para conquistar o título da NXT. Ele perguntou quem é que iria impedi-lo, Cruz Montana, né, zombando com o nome do Mike Santana, que em 6 semanas os fãs teriam um novo brinquedo brilhante para cuidar, que o Cruz acha que pode desafiar pelo título da NXT, porque ele tinha um título mundial da TNA. Mas aí ele fala, pô, olha só, a gente não está mais em 2005, né, falando que, na verdade, a TNA não é uma companhia mais relevante. Em 2005 ela era, foi o ápice da TNA. E ele disse que ter o título mundial da TNA é como ser o melhor jogador de basquete da YMCA, né? Que é como se fosse assim, ser o melhor jogador de basquete do ginásio local, né? Assim, do seu ginásio da esquina. E aí ele também fala do Tony DeAngelo, perguntou se ele iria sair para aparecer para falar alguma coisa, fazer alguma coisa, que era para o Tony ir para casa e ser pai daquele bebê feio e recém-nascido, porque o Tony DeAngelo se tornou pai recentemente. Nisso que o Grayson Waller está falando isso, aparece um cara num fone falando pro Grayson Waller encerrar o segmento dele. E aí o Grayson manda o cara pedir pro Shawn fazer isso ele mesmo, que ele queria que o Shawn Michaels viesse para poder falar com ele. Depois, ele fala para os caras do fundo assistirem ao programa e aprenderem algo, que tudo que ele estava prestes a dizer, ele diria com o máximo de respeito, que o elenco masculino da NXT é macio, preguiçoso, complacente e feliz por estar ali, enquanto que as mulheres da NXT estão correndo voltas em volta dos homens, que talvez 10% do elenco esteja pronto para o main roster e que todas são mulheres. Né? Ele também fala sobre lutadores independentes, que eles podem fazer muito no ringue, mas não podem falar porque são aspiradores de carisma. Isso aí é uma crítica clara a lutadores como Sean Legacy, Dorian Van Dux, Jackson Drake, Brad Baylor, Ricky Smokes, a galera que está começando a chegar e que na verdade veio do cenário independente da Evolve, né? E aí ele diz que lá no fundo o Shawn Michaels está sorrindo porque o Grayson está dizendo a verdade, e mandou os fãs calarem a boca em vez de dizer o nome dele, porque o público começou a gritar o nome dele, por conta de estarem concordando com o que ele estava falando. E ele falou, olha, não preciso da aprovação de vocês, nem nada. Ele disse que vai entrar, vai levar o título, vai aproveitar todas as oportunidades que qualquer um deles tiver, que ele estava começando a se lembrar quem era, que ele é o lutador mais subestimado do elenco. Nisso, o microfone do Grayson corta, ele começa a falar para a câmera, dizendo que acabou de aproveitar a oportunidade e considerar as gaiolas sacudidas, e quando ele fala isso, o programa corta e vai para o intervalo comercial. O que eu posso dizer lá em casa? Grayson Waller ressuscitou a carreira na NXT. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, que eu achava que alguns lutadores deveriam descer para NXT, né? Quando eu faço aquele... Eu já fiz, às vezes, algumas tier lists. Eu não fiz mais porque não está engajando, tá? Vocês não estão vendo os meus vídeos de tier lists, tá? Quando eu botava, assim, para alocação do lutador, se eu botava, assim, no main event, no mid card, no lower card, eu sempre botava, assim, NXT ou Evolve. Lembram disso? Tinha uma prateleira, NXT ou Evolve. E eu sempre botava alguns lutadores nessa prateleira e pensava, pô, é melhor esse cara descer para NXT e ressuscitar a carreira. Eles fizeram isso recentemente com a Natália. A Natália já está há um tempo na NXT, tá? Onde ela está ajudando outras lutadoras e ao mesmo tempo ela estava aparecendo na frente das câmeras e lutando. E agora eles vão fazer isso com o Grayson Waller. Então, ó, parabéns. Parabéns. É possível que o Grayson Waller tenha feito isso aceitando uma redução de contrato, tá? Eu acho que é o seguinte, é a opção de cada um. Enquanto o Morricone e Machine Guns decidiu não aceitar a redução de contrato, o contrato venceu e eles foram lá pro Collision agora na AEW,
O Grayson Waller talvez percebeu que ele teria problemas, talvez não tivesse nenhuma entrada na AEW e resolveu simplesmente renovar o contrato mesmo recebendo um corte de salário. Pelo menos o cara tá tentando ressuscitar a carreira dele. Eu sempre achei que ele subiu muito rápido, assim como Austin Theory. Vamos esperar para ver se ele consegue realmente ressuscitar a carreira dele na NXT. Depois disso, a gente teve as lutas da noite, né? A Lizzie Rain derrotou a Izzy Dame depois de uma distração do Shawn Spears, que era da The Cullen, atacando o Nico Vince pelas costas. Foi uma luta de 12 minutos, que eu dou 3 estrelas e 75. A Lizzie Rain ganhou a luta com o Thunderstruck, que é aquele golpe lindo que ela pisa no joelho da adversária e dá um chute na cara dela. Nós tivemos o Miles Borne derrotando o Cam Hendricks numa luta pelo campeonato norte-americano, uma luta que demorou 8 minutinhos, que eu vou dar 3 estrelas e 25. Depois da luta, o Mason Rue apareceu, veio para o ringue e atacou e estraçalhou o Cam Hendricks. Depois disso, a gente teve uma luta entre o Birthright e o OTM, formado pelo Lucian Price e o Bronco Nima, que o Birthright ganhou depois de 9 minutos, quando Perros Del Mal, que foram representados pelo Anjo e pelo Garza, pelo Anjo Garza e pelo Berto, vieram para o ringue para defender o Bronco Nima de ataques dos outros membros da Birthright, o Charlie Dempsey e o Lex Skin, que estavam ali do lado de fora. E aí o Bronco Nima, ele que estava meio que começando a apanhar ali dos outros caras, do Birthright, ele fica meio que dividindo ali a situação e falando pro Anjo e pro Berto não se meterem. Nisso, o Lucian Price, ele fica sozinho no ringue e ele toma o golpe finalizador do Birthright, sem conseguir fazer o tag para sair da luta. Então o Birthright venceu a luta. Foram 9 minutos, 3 estrelas e meia, e depois o Lucian Price ficou bolado, porque o Anjo e o Bert entraram no ringue e ficaram ali com o Bronco Nima, encarando o Bronco Nima. Então o Bronco ficou entre o Lucian e o Perros Del Mal, lembrando que na AAA o Bronco Nima faz parte do Perros Del Mal. Então a WWE vai ter que decidir aí, e o Bronco Nima vai ter que decidir se ele se mantém na NXT, inclusive foi mencionado isso durante o show, se ele se mantém na NXT como parceiro do Lucian Price, ou se ele vai para AAA e se alia aos Perros Del Mal. Depois disso a gente teve uma lutinha entre o Shallow Hill e o Tristan Angel, que o Shallow Hill derrotou o Tristan Angels com um Avalanche Side Effect, que era aquele golpe do Matt Hardy. 10 minutos de luta, 3 estrelas e meia, e eu acho que foi uma luta para encerrar com essa rivalidade. E por fim, nós tivemos a estreia de Cruz Montana, finalmente, né? Ele que na semana passada apareceu encarando o Tony DeAngelo. Ele fez uma bela promo no ringue, ele agradeceu a TNA pela plataforma, para ele começar a carreira dele, mas que ele estava feliz por ser um lutador da WWE, e ele disse que ele veio pelo campeonato da NXT. Nisso o Tony DeAngelo apareceu, começou a bater de frente com o Tony DeAngelo, mas aí no meio da confusão o Grayson Waller apareceu, empurrou o Cruz Montana para cima do Tony DeAngelo. Quando o Cruz Montana tentou dar um clothesline no Grayson Waller, o Grayson saiu da frente e aí ele acabou acertando o Tony DeAngelo, tá? Então essa foi a situação do show. O show terminou ali com o Tony DeAngelo dando uma encarada feia ali no Cruz Montana, que estava pedindo desculpas, e o Grayson Waller ali do lado de fora só dando uma zoada nos dois. Agora vamos falar um pouquinho sobre as notícias da semana, tá? Nós tivemos algumas notícias interessantes. A primeira delas é sobre a origem do nome do Mike. E segundo informações do próprio Cruz Montana, que compartilhou nas suas mídias sociais, o nome foi uma homenagem ao falecido pai dele. Ele disse que sempre se identificou, né? Ele disse, um nome que criei como uma homenagem ao meu falecido pai, que sempre me certifiquei de manter o mais próximo possível da minha jornada. Perdê-la 6 anos foi o que me fez entrar na espiral, da qual eu acabaria me levantando para me tornar o homem que você vê hoje, e hoje nesse homem viciado em grandeza. Um brinde a esse próximo capítulo. Então tá aí explicado o porquê da origem do nome Cruz Montana, lembrando que a WWE sempre pede para que os lutadores mudem os seus nomes por conta de questões de copyright, tá? Agora vamos mais algumas notícias da NXT, em especial vamos falar do card da semana que vem, que foi noticiado aí pela própria WWE, né? E nós teremos semana que vem Jada Parker e Tia Hale enfrentando
Carmen Petrovic e Nikita Lyons numa luta de dupla. Teremos a Kendall Gray defendendo o seu título feminino contra a Lola Vice numa luta underground, no que provavelmente deve ser a última luta da Lola Vice no NXT. Teremos o Vanity Project defendendo o título de duplas contra Tavion Heights e Miles Bourne. Teremos a campeã Speed, Rain Sinclair, defendendo o título contra a campeã norte-americana Zarya, num cenário em que, se a Rain Sinclair conseguir defender o seu título contra a Zarya, ou seja, derrotando ela, a Rain ganha uma chance pelo título norte-americano feminino contra a própria Zarya. E também teremos uma luta entre Keanu Carver e E.K. Prosper. Essa vai ser a terceira luta deles. Aí é aquela sanha da WWE em repetir luta, é uma coisa que realmente às vezes não dá para entender. Agora vamos falar rapidamente dos resultados do Main Event, showzinho que acontece toda quinta-feira. É um show que eu gosto de falar porque às vezes é interessante que eles fazem lutas com lutadores que são de desenvolvimento, e aí eles trazem para as arenas principais. Então dão um indicativo de quem que eles acham que de repente pode ter um futuro na companhia. Essa semana nós tivemos 3 lutas. O Carmelo Reis derrotou o Rick Sainz numa lutinha de 5 minutos e meio. A LWO, Cruz Del Toro e o Jonathan Wild derrotaram o Harlan Lewis e o Harley Riggins, 2 lutadores da Evolve. O Harlan Lewis é o atual campeão da Evolve, uma lutinha de 5 minutos e 25 segundos. E também tivemos a Lara Valkyria derrotando a Rain Sinclair, essa lutadora que é a campeã Speed, uma lutinha de 4 minutos e 56 segundos. Geralmente o main event são lutas mais curtas, depois eles pincelam ali com algum recapzinho do Raw ou do SmackDown, e aí a gente tem esse episódio disponibilizado pra gente, tá? Foi legalzinho de ver, principalmente a Rain Sinclair lutando no main roster. Eu acho que, pelo menos na arena principal, né? Eu acho que foi a primeira vez dela, assim como o Harlan Lewis e o Harley Riggins. Eu não acho que eles já lutaram anteriormente numa arena de roster principal. Eles lutaram lá no Intuit Dome, lá em Los Angeles, então foi legal. Eles puderam lutar numa arena cheia. Agora vamos para mais notícias da WWE da semana. Vamos começar falando do Rusev. O Rusev que teve uma situação curiosa, peculiar, e que muita gente criticou sem saber da informação completa. O Rusev, na segunda-feira, no Monday Night Raw, enfrentou o Devon Evans. E aí, nessa luta, ele, apesar de dominar, ele perdeu depois que o Devon acertou ele com o Old Cutter. E aí, o que aconteceu? Tem um vídeo mostrando, circulando na internet, filmando o Rusev e mostrando que ele, assim que tomou o pinfall, rolou para fora do ringue e ele saiu simplesmente caminhando, como se nada tivesse acontecido com ele. Ou seja, ele não estava vendendo o golpe que ele tomou. Muita gente começou a criticar o Rusev, falando que ele estava frustrado, falando que ele ia deixar a WWE e tudo mais. Só que essa situação chamou a atenção dos fãs. E aí, outro vídeo foi mostrado durante a luta, assim, da primeira fileira. E nesse outro vídeo, tem uma hora em que o Rusev, ele do lado de fora, fala com o Devon Evans dentro do ringue que ele estava com a mão dele dormente. Isso fez com que a luta desse uma parada por cerca de 1 minuto antes de continuar. Então é possível que o Rusev tenha simplesmente corrido para os bastidores para ele ser checado pelos médicos com relação a esse problema no braço, na mão, né? Porque mão dormente daqui a pouco pode ser um braço dormente. E aí, como você sabe, né? Um braço que começa a formigar pode indicar uma situação de um ataque cardíaco, né? Então, graças a Deus não saiu nenhuma notícia além disso, então a gente imagina aí que o Rusev está bem. Agora falando do Nick Aldis, né, durante agora esse período do SummerSlam houveram muitas entrevistas, né, e falando sobre várias situações. E aí o Nick Aldis deu uma entrevista para o Chris Van Vliet, e nessa entrevista ele disse que sobre o seu futuro como competidor no ringue, ele disse que isso estava fora das mãos dele, que vários fatores determinariam a sua direção após o SummerSlam, né? Que esses fatores seriam o engajamento do público, como que ele iria se portar no ringue, se ele iria aguentar e tudo mais. E ele também revelou que ele não fazia ideia de que lutaria no SummerSlam e nunca esperava que isso acontecesse. Então,
ele agora está totalmente focado e exclusivo em entregar uma boa luta no PLE dessa semana. Vamos aguardar. Nick Aldis, ex-campeão da TNA, ex-campeão da NWA, vamos aguardar para ver se ele vai conseguir realmente entregar uma boa luta para nós nesse fim de semana. Agora vamos falar de uma nova lutadora que pode estar chegando aí na WWE. Nós estamos falando de Alia Mistério. Rapaz. Alia Mistério, filha de Rey Mistério, irmã de Dominic Mistério, pode estar vindo para a companhia sim. Segundo Rey Mistério, a Alia ela esteve recentemente no Performance Center, depois de ela ter passado uma temporada na Heart Dungeon da Natália e também num acampamento de luta livre feminina Loaderstone da Bayley, para poder se preparar para uma carreira em tempo integral. E aí, essa semana, a PW Insider informou que a Alia Mistério assinou com a WWE e espera-se que ela se junte ao Performance Center em tempo integral em breve. E além disso, o próprio Dominic confirmou numa entrevista ao Ariel Helwani, que aconteceu essa semana, dizendo que ele deseja que a Alia ouça mais a ele do que ao Rey Mysterio, né? Dando a entender que ele gostaria que a Alia se tornasse heel, né? É isso. Bom, vamos ver. Vamos ver se a Alia vai ser uma lutadora legal no ringue, né? Lembrando aí que existem muitas críticas com relação ao nepotismo da WWE. Se você tiver um sobrenome famoso, você entra mais fácil na companhia, né? Basta ver aí o caso da Ava Raine, que era a filha do The Rock. Agora vamos falar sobre uma revelação interessante que teve essa semana, que foi a razão da mudança do nome do Gunther, né? Isso é uma coisa que ninguém entendeu. Por que raios a WWE, que tinha já o Gunther como o Walter lá na NXT UK, na NXT, quando ele foi para o main roster, mudaram o nome dele de Walter para Gunther. Bom, o Dave Meltzer foi indagado por um fã nas redes sociais sobre isso, e aí ele disse que o Vince McMahon mudou de nome porque ele achava que não era adequado o nome para um vilão estrangeiro. E a razão para isso era o seguinte: o motivo da mudança foi o Vince, isso é o Dave Meltzer falando. Ele acreditava que as pessoas poderiam começar a chamar o Walter de Wally, e esse não era um nome que ele queria para um vilão estrangeiro do evento principal. Então, ou seja, vocês imaginam o público, para zoar o Gunther, começar a falar Wally, Wally, Wally. O Vince McMahon percebeu de longe que isso poderia se tornar um problema e poderia rebaixar a persona do Gunther, e aí ele resolveu trocar o nome, tá? E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tô do lado do Vince, tá? Tô do lado do velho tarado, porque realmente ter o Gunther sendo chamado de Wally pelo público era uma chance muito grande, e se isso acontecesse, realmente ia matar a aura do personagem como um todo. Agora vamos falar do campeão ausente, né? Do campeão home office, do campeão 4x3, né? Do Roman Reigns, né? E aí, eu tinha feito todo um fantasy booking no meu vídeo de prévia, falando, olha, o Roman Reigns ele disse que isso vai ficar até o verão, então eu desconfio que ele vai embora agora, vai tirar um tempo e tudo mais. E o pessoal lembrou do filme Street Fighter, eu nem tava lembrando do filme, né? E aí eu pensei, pô, de repente ele vai ajudar na divulgação do filme, vai fazer mídia, então pode ser que ele perca o título, mas de repente não pro Seth, de repente com uma interferência, uma entrada do Obafemi, né, depois do main event, mostrando a coroa para Adam Pearce e falando, eu quero minha luta pelo título agora. Pois bem, foi eu gravar o vídeo e aí soltaram a notícia de que a WWE havia anunciado a agenda do Roman Reigns para os próximos meses. E aí a gente descobriu que o Roman Reigns não vai se afastar da WWE durante o período pós-SummerSlam. Tá? Continua sendo uma agenda de um campeão meio ausente. Ele vai estar presente, mas ele vai estar presente em poucos shows. Ele vai estar presente no SummerSlam, depois no Monday Night Raw pós-SummerSlam, dia 3 de agosto. Depois ele pula o do dia 10 e aparece no dia 17.
Depois ele pula o do dia 24 e aparece no dia 28 de agosto, que vai ser uma sexta-feira, quando vai ter o SmackDown ao vivo, e aí eles vão gravar um Monday Night Raw. Deve ter feriadão nos Estados Unidos. Aí, como ele vai gravar, né, o show ele vai pro ar no dia 30 de agosto, né? Dia 28 de agosto, 29, 30, 31 de agosto, na verdade, né? Então ele vai ao ar na segunda-feira, 31 de agosto. Dia 7 de setembro, ele pula. No dia 14 de setembro, ele participa do Raw na Cidade do México. Aí ele pula os shows do dia 21 e do dia 28, aparece no show do dia 5 de outubro no Raw em St. Louis, no Missouri, e depois ele aparece no Money in the Bank. Então tá confirmado que o Roman Reigns vai estar no Money in the Bank. Tá? Isso aqui invalida o fantasy booking que eu fiz? Não. Porque o Oba Femi pode ganhar o título do Roman e o Roman acabar batendo de frente com o Oba Femi junto com a Bloodline esse tempo todo, setando uma luta de revanche ou na Cidade do México ou no Money in the Bank. Muito provavelmente no Money in the Bank, tá? Então, vamos aguardar para ver aí o que a WWE vai aprontar aí com a gente e com o Roman Reigns aí nessa estrada. Agora, depois de eu perder minha voz, vamos falar sobre lutadores que deixaram a WWE e estão voltando, né? Essa semana saiu a notícia de que o Moro Cine Machine Guns apareceram na AEW. Eles apareceram no Collision, tá? Apareceram no Collision dessa semana e mandaram uma promo lá mostrando que eles haviam chegado na AEW. E quanto a Kairi Sane, parece que ela ainda não decidiu o futuro dela, tá? Ela não apareceu no Redemption da AEW e também não esteve no evento da Marigold no fim de semana passado. Ela já é uma lutadora livre e parece que ela está avaliando os seus planos futuros. Tem gente dizendo que ela vai para Stardom, que é a companhia de luta livre feminina principal no Japão e que tem afiliação com a New Japan e que tem um acordo de relacionamento com a AEW. Então ela poderia lutar na Stardom e eventualmente aparecer na AEW se fosse o caso, tá? Existem também oportunidades de aparições não contratadas para ela. Então vamos aguardar para ver aí o futuro da Kairi Sane nos próximos dias. Vamos continuar, ou pelo menos vamos tentar continuar enquanto a gente ainda tem um pouquinho de voz, falando sobre o SummerSlam. Nós temos algumas notícias de bastidores, porque a ESPN resolveu não fazer a primeira hora gratuita do SummerSlam. Ela resolveu não passar essa primeira hora nos seus canais abertos, né, da TV a cabo, que seria a ESPN 1 e a ESPN 2. E muita gente especulou do porquê que no SummerSlam não vai ter essa primeira hora gratuita, coisa que começou na WrestleMania e depois foi replicada no Backlash, no Clash in Italy e no Night of Champions. Segundo Dave Meltzer, na última edição do Wrestling Observer Radio, essa decisão ela sugere que a ESPN acredita que transmitir a primeira hora dos PLAs impacta negativamente o número de assinaturas do seu serviço, ESPN Unlimited. Ele disse que a decisão provavelmente decorre da insatisfação com as inscrições atuais e a audiência na ESPN Unlimited. Ele também argumentou que transmitir as duas lutas na ESPN poderia estar reduzindo os números de assinaturas que mais importam para a ESPN, que são as ligadas ao Unlimited, que dão receita para eles. E ele também enfatizou que o foco não estava apenas no número de espectadores, e sim quantas pessoas assinam no dia do evento, o que é crucial para o sucesso financeiro do arranjo comercial entre WWE e ESPN. Além disso, essa estratégia da ESPN indica o descontentamento deles com os números dos PLAs da companhia. Esse detalhe que a gente não tem esses números de audiência na ESPN, né? O instinto inicial dele era que talvez eles não ficassem satisfeitos devido às limitações de quantas casas poderiam acessar, especialmente considerando a quantia de dinheiro que eles estão pagando pelo aplicativo. E isso mostra essa insatisfação da ESPN. Então, quer dizer, esse relacionamento da WWE e ESPN pode estar indo para o vinagre muito rápido, tá? Eu particularmente, nunca entendi o interesse da ESPN de assinar com a WWE, porque a ESPN é esporte legítimo, não tem nada a ver com entretenimento esportivo, né? Mas enfim, o Dave Meltzer depois ele mencionou que está tentando uma nova estratégia, né? Que eles estão tentando uma nova estratégia.
sente que a abordagem anterior não trouxe resultados satisfatórios e a decisão de implementar essa nova estratégia no SummerSlam ressalta a importância. Ele também notou que se tivessem pulado a exibição durante um programa menor, como o Night of Champions, isso teria sido compreensível, mas como o SummerSlam é um dos maiores do ano, junto com o Royal Rumble e o WrestleMania, a situação ficou meio complicada e mostrou que a ESPN está realmente querendo mudar a sua estratégia. Mais um sinal de que as coisas na WWE não estão tão fáceis assim. Agora vamos falar de Triple H. Triple H, que fez uma entrevista, deu uma entrevista no Busted Open Radio, né? E aí, esse programa é um programa da nova WWE Radio, que né, a WWE Radio comprou a Busted Open Radio. E uma das questões que foram adotadas é a estratégia da empresa em relação aos seus programas. E aí ele disse que a WWE ainda está tentando encontrar o equilíbrio certo com os shows e os live events, pois, por um lado, eles são fundamentais para permitir que os lutadores participem de repetições, fazendo várias lutas, mas, por outro, eles estão tentando reduzir a quilometragem e o desgaste dos talentos, ou seja, tentando evitar lesões e tentando evitar problemas com os lutadores que eles se desgastem muito novos, né? Então estão tentando esticar a vida útil nos lutadores. E assim, esse eu acho que é um argumento válido, tá? Eu acho que é um equilíbrio que tem que ser feito. Ele fala também sobre como, principalmente no NXT, essa questão das repetições é muito importante. Então, por isso que na NXT eles fazem muitos live events, e enquanto que no main roster eles estão fazendo alguns, mas eles estão tentando ali dosar, né? A não ser que nem aquela coisa louca de antigamente, que eles tinham 220 datas no ano. Uma outra coisa que saiu dessa reportagem é o fato do Triple H novamente criticar os fãs, principalmente da internet, por não estarem apreciando o show e estarem criticando muito o show. Ele falou que isso é prejudicial para a própria experiência das pessoas. E isso é um absurdo total e completo. Todo mundo que assiste um programa tem o direito de criticar o que está assistindo, né? E, por exemplo, se a pessoa assistiu Game of Thrones, ou assistiu o último episódio de The Sopranos, ou assistiu outras séries tantas por aí, a pessoa tem o direito de criticar o que ela tá vendo e chegar e dizer, cara, não gostei disso aqui, isso aqui não prestou. O grande problema da WWE é que eles têm programas inéditos semanais o tempo todo, né? Então, cara, tem coisas que a WWE precisa se abrir para poder ouvir o que os fãs estão dizendo, né? É só a gente lembrar que o motivo da Reality Era ter acontecido foi porque a WWE percebeu que os fãs estavam se revoltando e resolveu abrir as portas para ouvir e atender alguns desses chamados, né? Então, a gente precisa, e a WWE precisa entender que eles têm um prato cheio nas mãos, né? Antigamente, para você, por exemplo, você tinha uma série ali, para você saber a opinião dos fãs, você tinha que fazer grupos focais. Você chamava os fãs numa roda, você chegava ali com uma pessoa, essa pessoa entrevistava esses fãs e perguntava: vem cá, o que vocês estão achando, tal. Às vezes exibiam alguns episódios, ou até filmes eram exibidos antes do corte final, e aí as pessoas olhavam e falavam: ah, isso aqui tá legal, ah, pô, isso aqui não tá legal. E aí eles mudavam o cenário. Hoje em dia, com as mídias sociais, você não precisa mais de um grupo focal, é só você fazer uma análise da montoeira de comentários que são feitos para você saber qual é a linha do pessoal. Inclusive, hoje no YouTube, você tem um botão ali, qualquer criador de conteúdo, ali na parte de comentários, ele clica num botão e o YouTube faz um resumo dos comentários. Você pode pegar o vídeo, jogar no YouTube e pedir, cara, olha só, me faça uma síntese dos temas e dos comentários que estão sendo feitos e o que está sendo falado. A IA do YouTube vai chegar lá e vai dizer para você. Então é uma forma de pesquisa perfeita. Não tem por que a WWE ficar correndo atrás de grupo focal e tudo mais. Eles até podem fazer. Eles poderiam fazer nas arenas. Mas eles já têm as mídias sociais para isso. Então você chegar e você criticar os fãs porque os fãs estão sendo vocais quanto o fato de que o produto da WWE não está legal, isso é ridículo. Entendeu? É um nível de arrogância que lembra os piores tempos do Vince McMahon. Então, eu espero que a WWE ela consiga perceber pelos parâmetros que o próprio Nick Khan falou,
que a WWE mede muito o sucesso dela por parâmetros como a quantidade de ingressos vendidos e o tamanho do público nas arenas e também venda de merchandising, eu espero que eles percebam que o negócio tá ficando ruim. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Uma última notícia sobre o Triple H. Todo o segmento do Obafemi com o Triple H envolvido lá no ringue na segunda-feira, as notícias dão conta de que o Triple H ele deu apontamentos, comandos para o Obafemi durante várias vezes naquele segmento e também a gente também saiu a notícia de que o Obafemi pediu desculpas para o Triple H pelo bot, né, em que ele joga o segurança para cima para mandar o Fall from Grace e o camarada cai, né? Então o Obafemi reconheceu ali que ele jogou o cara e o cara perdeu o equilíbrio. Ele poderia ter segurado ali na força do ódio, mas ele meio que abaixou e acabou ficando pior do que poderia ter sido. Vamos falar agora brevemente sobre o The Rock. Saiu uma notícia de uma sessão de perguntas e respostas na Fightful Select essa semana, em que o Sean Ross Sapp reagiu às alegações de Raj Giri de que o The Rock poderia estar com problemas sérios com a TKO. Ele poderia estar batendo de frente com a TKO. Embora não tenha nada confirmado essa especulação, o Sean Ross Sapp admitiu que os sinais que o Giri apontou eram precisos. O Sapp observou que o The Rock não promoveu a WrestleMania por 2 anos consecutivos, tanto na 41 quanto na 42. E ele também fez referência à aparição do The Rock no Pat McAfee Show no ano passado, sugerindo que ele poderia ser uma jogada de poder, né? Vocês não se lembram? Depois da WrestleMania, o The Rock apareceu no Pat McAfee Show, que era um programa que não era do universo da WWE, e ele se defendeu, dizendo que ele nunca tinha sido considerado para estar no main event da WrestleMania, né? Então, isso aí também foi comentado. Vamos ver aí se realmente é verdade aí que o The Rock tá aí batendo de frente com a TKO. Lembrando que o The Rock tem um ego bem avantajado. Agora, mais últimas notícias do SummerSlam. Essa aí é a foto do stage, tá? Que vamos ter mais tarde, daqui a pouco no show. E nesse ângulo da imagem, a gente vê que o stage é bem grande, tá? É um stage bem grande, bem bonito. Tem uma outra visão de frente que dá para ver ele muito maior, tá? É até maior do que essa imagem aqui. Parece que aqui ele ainda estava sendo construído e aqui ele já está fechado. Inclusive ele vai ter umas abas aqui laterais, ó, que dá para ver. Então ele é um stage bem grande, tá? Talvez um dos maiores stages que eu já tenha visto a WWE fazer. Só que essa imagem aqui, ela mostra uma coisa que eu queria falar com vocês. É isso aqui, ó. Essa quantidade de assentos cobertos aqui. Aqui tá tudo aberto, tá? E esse lado aqui tá tudo aberto. Aqui os assentos são roxos mesmo. É o estádio Minnesota Vikings. E aqui embaixo também tá aberto, mas aqui em cima tá tudo cobertinho, tá? As últimas informações sobre lotação, venda de ingressos para o SummerSlam dão conta de que apenas 35 mil ingressos foram comercializados, distribuídos para cada uma das noites. Sendo que, curiosamente, a noite 1 está com mais ingresso vendido que a noite 2, tá? Eu acredito que muito em função da Hell in a Cell entre Brock Lesnar e o Obafemi. Porque a noite 2 está com o Roman Reigns, mas ter menos ingresso vendido do que a noite 1 chama atenção. Também temos informações de lendas que vão estar presentes nesse fim de semana. X-Pac, Jimmy Hart, Rikishi, Undertaker e The Dead Boys foram convidados para várias aparições promocionais. Nesse fim de semana vai estar acontecendo o SummerSlam Takeover, que nada mais é do que o WWE World da WrestleMania, onde eles fazem um centro de convenções e eles botam lá stand de venda, ringue, aparições de lutadores e tudo mais. Também foram levadas vários lutadores da NXT para o evento. E aqui chama atenção alguns nomes, tá? Kendall Gray, Jada Parker, Izzy Dame, Lola Vice, Mason Rook, Zarya, Tatum Paxley e Grayson Waller. Percebam que foi praticamente o topo da divisão feminina inteiro, além do Mason Rook e do Grayson Waller, tá? Então, a gente não sabe se esses lutadores eles vão apenas para fazer, de repente, aquelas lutas no Takeover, né, que é esse centro de convenções,
ou se de repente eles vão fazer dark matches, porque no último show, que foi o Night of Champions, aliás, Night of Champions não, no Saturday Night Main Event, teve uma luta que aconteceu no pré-show, que foi uma luta entre o Laredo Kid e o Trick Williams. Então pode ser que eles aproveitem esses lutadores e façam lutas no pré-show do SummerSlam, considerando que no show principal só vai ter 6. Então, para poder trazer um pouco mais de emoção para o público, pode ser que eles botem uma ou duas lutas no pré-show que não foram anunciadas. Vamos ficar ligado para ver se isso vai acontecer, tá? Os ingressos, a distribuição de ingressos essa semana. Nós tivemos no Monday Night Raw 14 mil ingressos, cerca de 14 mil ingressos disponibilizados e vendidos. Para o SmackDown dessa semana foi um desastre. 4.500 ingressos vendidos. Tá? Esse show foi em Green Bay, no Wisconsin. Foram 4.500 ingressos vendidos. Foi ridículo. Mas é compreensível por quê? Porque foi um SmackDown antes do SummerSlam e todo mundo sabia que o show ia ser ruim. E acabou sendo ruim mesmo. Tanto é que eu dei nota 5. Para SummerSlam, noite 1 e noite 2, cerca de 35 mil ingressos. Eu acredito que a WWE vai anunciar um número de 40 mil. Eles devem dar mais alguns ingressos de graça nesses 2 dias. E aí eles vão botar todo mundo que está trabalhando no evento e eles vão dizer que cada noite teve 40 mil. Vocês podem anotar. Podem anotar aí o que eu vou falar para vocês. Eles vão dizer que cada noite tem 40 mil ingressos. E agora, para terminar, vamos para o spoiler de alerta. Alerta de spoiler. Porque nós vamos falar de retornos agora para a companhia. Tá? Nós vamos falar de retornos, 3 retornos de peso que vão estar acontecendo em breve e que podem inclusive acontecer neste SummerSlam. Então, se você não quer tomar spoiler desses possíveis retornos, eu já agradeço a sua audiência e chega mais com a gente nas nossas lives, tá? A partir de 6 horas da noite, os shows vão começar às 7 horas da noite, tanto sábado quanto domingo, eu conto com a sua presença, tá bom? Então, alerta de spoiler, 3, 2, 1. Bom, se você continua com a gente e você está conseguindo aguentar esse vídeo comigo, perdendo a voz e coçando meu nariz por conta da minha barba que eu estou precisando fazer, vamos falar sobre os spoilers, possíveis spoilers, de gente que pode estar retornando nesse SummerSlam. Sem criar expectativas, tá, gente? Possibilidades. Randy Orton e Kevin Owens são 2 dessas pessoas. Segundo o Wrestling Observer Newsletter, na sua última edição, Dave Meltzer revelou que tanto o Randy Orton quanto o Kevin Owens estão prestes a retornar, sendo que o Randy Orton talvez retorne na próxima semana. E isso foi falado durante a semana. Então pode ser que ele retorne na sexta-feira no SmackDown ou que ele retorne no próprio SummerSlam. Tá? O Orton que está fora da WWE desde que perdeu para o Cody Rhodes na WrestleMania 42, na noite 1. Já o Kevin Owens estaria retornando em breve, mas não se sabe quando. Porém, pode ser que ele apareça nesse show. A gente não sabe. O Kevin Owens, que está fora da WWE desde o ano passado, quando ele lutou contra o Sami Zayn na Elimination Chamber, numa luta não sancionada. Depois disso, ele passou algum tempo rivalizando com o Randy Orton, eles iam lutar na WrestleMania 41, e aí, semanas antes da WrestleMania 41, o Kevin Owens disse que ele não poderia lutar, porque ele teria que mexer no pescoço. Ele fez a cirurgia em julho de 2025, e aí ele já está há 1 ano sem lutar. Então, o Kevin Owens pode estar retornando em breve. Ele que apareceu na LFG recentemente quase tomou um bump no ringue, o que indicou a grande possibilidade de que o Kevin Owens estivesse em breve retornando para a WWE. E para terminar, o outro nome que pode estar voltando, e esse aqui, então, muita gente está falando que volta no SummerSlam, Stephanie Vaquer, ela primeira pode estar voltando, ela que foi mostrada recentemente treinando no dojo de Brazilian Jiu-Jitsu Rudos, ao lado de parceiros como o Tozawa e a Shayna Baszler, tá? Então, é interessante aí a grande possibilidade da Stephanie Vaquer estar voltando. A WrestleVolt disse
que a Stephanie pode voltar no SummerSlam. E se ela voltar no SummerSlam, meu amigo, ela realmente deve estar aparecendo na luta entre Liv Morgan e Io Sky. E aí a gente tem que ver como que vai acontecer o salseiro aí do envolvimento dela. Lembrando que a Liv Morgan tem a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez do lado dela. A Io Sky só teve apoio da Sol Ruka. Então tá 3 contra 2. A Sol Ruka eu acredito que também deve aparecer para ajudar a Io Sky. E a Stephanie Vacan seria a terceira. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas por que a Stephanie iria ajudar a Io Sky? Porque a Stephanie Vacan perdeu o título para a Liv Morgan na WrestleMania com muita interferência da Judgment Day. Então, seria uma forma da Stephanie se vingar, fazendo a Liv Morgan perder o título. E aí, a Stephanie iria enfrentar a Io Sky, que foi a lutadora que ela derrotou pelo título no ano passado, no WrestlePalooza. Beleza? Então, vamos ficar ligados para ver se realmente nós teremos todas essas aparições. Hoje, nossa live, 6 horas da noite, estaremos aqui para poder abrir os serviços, 7 horas da noite. Estará começando o SummerSlam. Eu conto com a sua presença. Até lá eu vou fazer esse raio dessa barba que tá me incomodando pra caramba, tá bom? E desde já peço que você continue apoiando, assistindo e maratonando os vídeos do nosso canal, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Também não deixem de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixar o seu hype. Muito obrigado a todos pelo seu apoio. Eu vou deixar minhas opções aqui na tela para vocês assistirem e maratonarem nesse fim de semana. Desde já eu agradeço. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até 6 horas da noite, na live da noite 1 do SummerSlam 2026.